Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Entrando aqui, esperando o maridão chegar aqui também. Oi, Bi, tudo bom? A Bi tá sempre firme e forte nas lives, hein, Bi? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Cláudia, tudo bom? Oi, gente. O Matheus, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Pera aí, que eu vou chamar. Tudo bom? Galera chegando. Ju, minha cunhada, entrou. Tio Mumu! Aê, tio Mumu! Gente da região, sigam o tio Mumu. Se vocês precisam de um recreador para criançada, o parabéns dele é excepcional, não existe igual. Esse ano ele tá contratado para cantar parabéns pro meu marido. Falando nele, o mais lindo do mundo. Tcharam! Chegou! Era lá. Aqui, chamei, vamos ver. Oi! E aí? Aê! Casal! O mais E lindo do aí, mundo e a mais gente? bela do mundo. Exato. Competir com o Bruno é difícil também, viu? E aí? Com vocês, é difícil. Tudo bom, gente? Bom demais. E Bom, vocês? Jóia, saudade de vocês. Tá frio aí? não, Pouquinho. tava mais semanas passadas, né? Como é que tá aí? Tá frio? Não, tá Tá gostoso. sol, Tá tô calor. solzinho todo dia, tá gostoso. Turma, Bom. então, vou esperar o pessoal entrar. Sejam muito Vamos. bem-vindos. Quem é? Ó, eu sou a Gica, né? Esse é meu marido Bruno. Nós estamos aqui, essa é a princesa Charlotte. Linda. Nós estamos aqui com o Matheus, com a Isabela, né? Hoje nós vamos fazer... o dia que eles estavam aqui em casa, nós fizemos uma live sobre relacionamento e casamento. E eu recebi bastante gente, viu, Matheus? Na época falando, Gica, faz mais live sobre casamento. E aí a gente combinou, né, com o Matheus e com a Bela, de fazer essa live, de ter esse tempo aqui com vocês para falar sobre relacionamento que é tão bom. Certo? Aí. Então, gente, Vixe, o nosso ring light aqui apagou. Mexe lá na tomada. Aconteceu a mesma coisa da outra vez que eu tava aqui na... Depois ela apagou sozinha. Mas enfim. enfim. Bom, vamos esperar, porque o Matheus é o nosso principal, o nosso melhor orador. Ó, vamos parar com esse negócio aí. Matheus foi escalado o orador principal já faz tempo. Então, nós vamos esperar aqui para ouvir ele. Oi, Adriana. Escalado para ator principal é bom. Bom, gente, tema da live hoje: os 3 pilares fundamentais do casamento. E aí, Matheus, Isabela? Hoje eu falei pra Bela que ela vai falar mais. E eu já falei que isso não rola. Eu falo quando eu tenho inspiração. Aí, ó, até falaram aqui já, aqui, ó, Bela, quando você ministrou hoje foi sensacional, ó, foi um tempo precioso quando você começou a ministrar. Então, tá vendo? O Espírito Santo falou comigo e eu falei, não foi forçado. Mas não tô forçando também não, é só deixa o Espírito Santo. Não seja por isso. Então, Libera aí. Gica, você falou que quando a gente fez aquela live junto, pediram para falar mais sobre os 3 pilares, não é isso? Isso, E exatamente. os 3 pilares são Você lembra? espiritualidade, comunicação e Intimidade, intimidade. amor. Eu acho que tá esquentando demais a... Será? Mas tá bom assim, né? Tá dando pra ver? Tá. Tá Minha ótimo. careca tá reluzente. Será que é melhor eu pôr no 4G? Não, parece que tá Tá bom, né, gente? Não, tá normal. Não, o negócio é A gente porque... falou. Vocês querem É que porque o destrave? ring light aqui da... É melhor destravar comentário agora? Acho que... Eu não me importo não, Gica. Não? Você... Não, por mim. Eu tô de boa. Então, da outra vez foi muito legal o papo, foi bem espontâneo, né? E a gente deixou fluindo mesmo, foi legal.
Eu acho que vamos fazer assim também. Tem bastante gente que eu tô vendo entrando ainda, pedindo para deixar salvo já. Uhum. Tem uma galera que eu acompanho lá, que eu vi já, lá de Uberaba, aqui, ó, pessoal, a Luísa e tal. A gente está fazendo umas reuniões virtuais e tá sendo bem bacana. Que legal. Mas nesses três pilares aí, eu acho que só para o pessoal ter uma noção, né? De novo, a gente falou. Então, a espiritualidade, a intimidade e a comunicação. Obviamente, nós estamos falando de vida de casado. Mas isso vai se aplicar, digamos assim, guardadas as devidas proporções, em todo tipo de relacionamento. Mas o foco, obviamente, repetindo, é a vida de casado. E justamente para que as pessoas compreendam que se não tiver essas principais bases, digamos assim, bem estabelecidas e funcionando, isso vai indicar, pode ser um indicativo de que você vai passar por algumas complicações. Eu não vou dizer que você vai passar por problemas, mas complicações vão ter. E eu acho que vai ser bom a gente começar falando daquele que, para mim, é o essencial para que as pessoas saibam a nossa ideia, que a gente não quer falar de religião, nós queremos falar de espiritualidade. Uhum. Então, a gente não pode opinar, tem que ser a dica. Dica, então, já fixa esse aí, ó, intimidade, comunicação e espiritualidade, para o pessoal saber. Gente, deixa eu ver como fixa esse trem aqui, porque eu nunca fixei nada aqui, peraí. Eu também não sei. É só selecionar o comentário e aí vai ter a opção de fixar o comentário. Intimidade, espiritualidade Comunicação. e comunicação. Vamos ver. Não. Vai. Aqui, fixar. Comentar. Aí, fixei. Aí, ó, deu. Isso. Ótimo. E eu queria começar falando da espiritualidade, porque a gente não quer falar de religião. Não vai, o ponto central aqui não é saber qual igreja que você frequenta, nem qual religião que você segue. O que nós estamos falando aqui é de uma espiritualidade, ou seja, como é que está a sua vida com Deus. Eu não quero saber se você é espírita, se você é católico, se é evangélico, se você sei lá o que você é. Mas eu quero saber como que você interage com Deus e como que está isso no casamento. Porque quando um começa a ter uma espiritualidade muito, digamos assim, isolada, isso começa a trazer alguns reflexos para dentro do casamento. Então, acho que vai ser legal para a gente conversar um pouquinho, Gica. Como é que é para vocês essa questão da espiritualidade no casamento de vocês? Como que vocês compartilham disso? Tá. Matheus, peraí que eu vou tirar os comentários. Pra mim tá muito ruim ver vocês. Tá bom. Tá. Depois no final, a gente volta aqui. Tá bom, pessoal? Faltando uns 20 minutos, a gente abre pra pergunta. pra pergunta. Vai, amor, você hoje. Vocês adoram me jogar no fogueira, cara. A Gica tem prazer em fazer isso. Ela liga o celular e inicia a live e põe na minha cara. É brincadeira. Essa você tava sabendo, que eu te marquei. Para mim, existem dois formatos de espiritualidade no casamento, né? Então, existe um formato em que cada um acredita numa base, e aí que tá, para mim, o problema, né? O problema por quê? Porque sempre vai ter conflito. Uma base que eu digo assim, um segue a Jesus num formato, entende o que é viver em Jesus, e o outro pode ser um ateu, pode ser, enfim, budista, pode ter outro formato. E aí que eu acho que pode entrar problemas, né, Matheus? Problemas por quê? E aí começa a ter divergência de crenças, daquilo que é um alvo, daquilo que você acredita. Então, acho que um ponto é esse, e aí você pode ajudar nisso, a falar como cada um pode tratar o outro, né? Entendendo as diferenças. Uma das coisas que, nesse formato, o que eu indicaria para cada um fazer é viver, né? Viver a sua vida baseado naquilo que você acredita, que para a gente é Jesus. E aí esse exemplo vai transformar e vai incomodar do jeito bom a outra parte, né? E aí tem mais um item, um outro formato que eu enxergo, que é os dois compartilham da mesma fé, cristãos, ou enfim,
mas existe sempre um que puxa um pouquinho mais. E é isso. E aí que vem alguns formatos né, e isso já falando de um casal que seja os dois cristãos que acreditam nas mesmas bases, mas tem sempre alguém que é um pouco mais atirado na questão. E aí isso pode também gerar um desentendimento, né? E aí também é algo que tem que se conversar, tem que ser conversado. Tem uns que amam ir na igreja todos os dias e o outro cônjuge, aí vão falar o marido ou a mulher, fala que pode estar em casa e falar, eu louvo a Deus aqui do meu jeito e tal. Enfim, isso pode acontecer. Nós já tivemos. Pode. Acho que é possível isso acontecer, assim. Vez em quando. Pode acontecer. Mas e aí que vem a conversa. E aí que vem o entendimento, né? Do que cada um interpreta o que é viver em Jesus. E aí um completa o outro, né? E aí que o mais interessante é isso. É que cada um pode explicar o seu formato e disso pode sair algo único. Porque Sim. é difícil também você ser uma só carne com a sua esposa, um só, se vocês têm muita divergência nisso, né? Eu acho que isso vai sendo afinado com o tempo. E aí, eu queria ajudar o pessoal que está naquele primeiro formato que você propôs, que é quando os dois não têm as mesmas bases, né? E esse dia para trás estava vendo uma pregação do Cláudio Duarte e ele falando, dando conselho para quem não é crente. Ele falou assim, né? Porque a gente fica falando muito esse negócio de que crente não pode casar com quem é do mundo, porque é difícil demais. Mas deixa eu falar um negócio para quem não é crente. Você que não é crente, pelo amor de Deus, não mexe com crente, não. Porque o crente vai obrigar você a ir no culto domingo e ele não vai querer tomar cerveja em casa com você. Entendeu? Não vai te acompanhar. Não vai te acompanhar. Na missa, no centro, exatamente. Onde vai te acompanhar. Então, os cristãos eles têm essa tendência de ser muito religioso. Religioso e até mesmo dentro disso pode afastar um pouco, que é um pouco do julgamento, né? Vamos falar que tem, né? Você fez isso, não pode e tal. E o outro do outro lado começa a virar uma muralha, uma barreira, né? Não quer mais escutar nada sobre Jesus, porque a gente sabe que existe muita condenação também sobre, né? Exatamente. Não pode, tá errado, você não sabe nada, enfim, isso é complicado, né? Então eu queria dar um conselho para quem está nesse formato. Você casou com um crente, você não é crente, ou então se você é crente, tá com alguém que não é convertido, né? Falando primeiro aos cristãos, a primeira coisa que eu queria convidar você a fazer é a não querer impor a sua fé para o seu cônjuge. Eu sei que nós estamos falando de pilares para um bom relacionamento, e se a espiritualidade é evidentemente algo que já não é comum em vocês, então se o seu cônjuge não tem a mesma fé que você tem, então você, enquanto cristão, supostamente deveria ser a pessoa mais sábia. Porque o Jesus é o exemplo máximo de sabedoria. Então, se Jesus é o exemplo máximo, então você precisa compreender que recai sobre você a responsabilidade de conseguir amar o inimigo. Conseguir amar o que não professa a sua fé. Conseguir amar aquele que é diferente de você. Porque eu não sei se os cristãos sabem disso, mas talvez seja a única fé em que você vai ter o seu exemplo máximo falando para você tratar bem quem te trata mal. Porque o resto é sempre assim, olha, você vai fazer o bem para quem faz o bem, né? E ignora quem está fazendo o mal. O que você quer? Peraí. Beleza. Eu troquei aqui para tranquilo. ver. Vamos ver agora. Eu não sei. Tá. Travou. Vai. Você estava assim, Matheus. Eu não sei se o cristão sabe, mas o cristianismo. Uhum. Isso, o cristianismo é a única fé que vai ensinar. Jesus ele ensina como exemplo máximo o fato de você conseguir
interagir, amar e abençoar aquele que é diferente de você. Porque nas outras religiões, nas outras, digamos assim, na fé geralmente das pessoas, eu faço bem para quem me faz bem, eu faço bem para quem também está fazendo bem. Quem está fazendo mal? Não, esse eu ignoro, esse eu deixo para lá, porque eu não vou mexer com essa pessoa. E Jesus não. Jesus ele fala para nós abençoarmos os que nos perseguem, para amarmos aqueles que nos odeiam. Então isso é o primeiro ponto que eu queria falar para quem está num casamento aí em que o seu cônjuge não é cristão. Então, qual que é a primeira coisa que se espera de você que é cristão? Que você pare de tentar enfiar a goela abaixo de Jesus na vida dessa pessoa. Eu acho que nesse caso, o melhor que você pode fazer é amar com o amor de Jesus, porque é o amor de Jesus que constrange, né? E isso não é só muito falar ou só muito insistir que vai levar o seu cônjuge a querer algo. É, na verdade, você demonstrar o amor de Cristo, porque isso vai constrangê-lo a ponto dele querer uma transformação, né? Querer esse Jesus que você serve também, que ama tanto. É porque o mais triste é os cristãos que são religiosos nesse aspecto, eles ficam querendo por uma porção de mudança de comportamento no seu cônjuge, ele quer que o cônjuge pareça crente, entendeu? O cara não acredita em Jesus, ele não foi transformado por Jesus, ele não recebeu o amor de Deus, mas ó, você não pode beber, você tem que ir no culto comigo, você tem que parar de assistir esse tipo de coisa, essa música aqui não pode entrar aqui em casa. Gente, pelo amor de Deus, se você não compreendeu ainda o poder que é o seu Espírito Santo dentro de você, que você não consegue aceitar esse tipo de coisa, a única coisa que vai fazer é afastar as pessoas de Cristo. Então não é que você vai estar atestando ou avalizando comportamentos ruins nas pessoas. É você saber que não é goela abaixo que você enfia Jesus na vida das pessoas. Então, Mateus, se você... E me fala uma coisa aqui, que eu tenho certeza que tem essa pergunta aí de alguém. Quando vai acontecer isso? Quando que o meu cônjuge vai falar, entendi? Aí eu sou meio prático, vou fazer essa perguntinha. Olha, a gente já viu alguns testemunhos nesse sentido que o Matheus está falando, de pessoas cristãs que demonstraram o amor de Jesus mesmo, não aquele amor forçado que você se esforça para mostrar, mas um amor que você deixa fluir, que é de Jesus por você e você deixa passar para outra pessoa. De casamentos que foram transformados, maridos que bebiam, saíam toda noite. Eu acho que tem até no livro do Reinhard, aquele Amor. Não sei se vocês já leram. Não, ele falou para eu ler, mas eu não li ainda. Nossa, esse livro é maravilhoso. E nesse livro, se não me engano, é nesse livro, Amor, que tem um exemplo de um casal, de uma mulher que passava uns perrengues com o marido. O marido era daqueles que saía de madrugada, ficava fora, a mulher nem sabia onde que estava. E voltava. E, na verdade, ela, quando ia ao culto, o marido falava que não era para ela ir, tipo, tentava impedir. E mesmo assim ela ia. Só que ela aceitava as consequências. Por exemplo, o marido falava, se você for no culto hoje, eu não vou deixar você dormir em casa. E ela, tá bom. Aí ela foi, teve um dia específico que aconteceu dele falar isso. Ela foi ao culto, quando voltou, ele deixou a porta trancada. Ela dormiu na porta de casa, do lado de fora. E quando amanheceu, ele já estava preparado para abrir a porta e receber, né? Tudo quanto é tipo de xingamento, de raiva, de atitudes ruins. Mas ela resolveu agir em amor. E aí ela foi, quando ele veio abrir a porta, ela deu bom dia, deu um beijo nele, foi lá, preparou o café da manhã que ele mais gostava. E ele começou a chorar compulsivamente, porque ele falou, que amor é esse? Olha o que eu fiz com você. Você dormiu do lado de fora e agiu em amor. E ele se converteu. Que legal. O que eu acho, essa pergunta que provavelmente vão dizer, até quando, né? Vai ter isso. Eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que todas as vezes que Jesus é puramente manifestado ou experimentado, existe transformação genuína e instantânea, né? Então, Zaqueu passou a vida inteira dele sendo corrupto, passou a vida inteira dele roubando, extorquindo pessoas, mas uma noite na casa dele em que ele foi exposto a Jesus, claramente ele fala, olha, eu decidi, vou dar parte do meu dinheiro para os pobres e eu vou restituir 4 vezes mais a qualquer pessoa que eu tenha extorquido, né? E Jesus vira e fala, então aqui nessa casa hoje teve salvação. Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte, sabe quando que o seu cônjuge vai se render a Jesus? Quando Jesus estiver sendo claramente manifestado por você. Quando você tirar a sua expectativa e a sua tentativa de fazer com que ele se converta e apenas passe a demonstrar Jesus. E eu creio que, assim, as pessoas, às vezes, escutam isso
e já ficam com uma expectativa de que vai ser do dia para a noite. Uma atitude que eu tiver em amor vai mudar tudo. Não. Seu marido precisa ver Jesus em você diariamente. É constante, né? Que legal. E não até é por- ser santinho, né? O que a gente quer e acredita também que ninguém precisa ser aquele o santinho, né? O verdadeiro Isso. perfeitinho. Não é isso, né? Mas as bases das atitudes são diferentes, né? É a compreensão que às vezes os cristãos não têm por causa da religiosidade, né? Que é tipo assim, o mundo não consegue compreender quando você faz algo que teoricamente era para te deixar nervoso e você reage com amor. O mundo não consegue entender quando que alguém quer brigar e o outro simplesmente não retribui. Eu lembro várias vezes no trânsito, né? Eu fiz uma besteira, fechei uma pessoa sem querer, sei lá, distraído, não vi no retrovisor direito, fechei a pessoa. Dali a pouco a cara sai acelerada, entra aqui, mete a mão na buzina, e aí ao invés de eu estar agressivo ou querer, tipo, me desculpando, tipo assim, querendo encarar a pessoa, a hora que ela chegou, emparelhou com o meu carro, eu tava assim, ó. Tipo assim, foi mal, eu errei mesmo, eu vacilei. A pessoa tá assim, ó, Pronto para metralhar. ela engole ali e dá um joinha e vai. Por quê? Gente, o amor sempre constrange. Porque- E constrange no bom sentido, né? É porque assim, a gente tem que começar a entender que é isso que nós estamos falando de um cristianismo que é simples, que não tenta ficar passando por santinho, que vai, não, eu não faço esse tipo. Não, não é isso, esse tipo de atitude que nós estamos falando. Nós estamos falando do seguinte, eu vou dar um exemplo bem grosseiro, mas que eu acho que é interessante. O seu cônjuge bebeu mais do que deveria, pela enésima vez. O que é o normal? O normal é ele ser maltratado por você. O normal, o que é o racional? Eu vou ter uma conversa séria com ele. Eu não vou admitir isso na minha casa. Ele não pode fazer isso mais. A gente tem a família para cuidar. Mas o que aconteceria se ele chegou nisso? Você já viu que ele está alterado. Então o que você faz? Você vai ficar na sua, tranquilo, de boa. Você vai ajudar ele a tomar um banho, vai ajudar ele a tirar a roupa. Se ele estiver passando mal, você vai ajudar a cuidar dele. No dia seguinte, você vai lá, chega com um copão d'água, porque no outro dia a ressaca braba vem, a boca tá seca. Já acorda ele com uma aspirinazinha ali, com a dor de cabeça passar. Bota um copão d'água, faz um café mais reforçado, faz um café mais forte para dar uma acordada, fala mais baixo. E pergunta aí, você tá bem? Como é que foi ontem? Exagerou um pouquinho? Como é que foi? Passou da conta? Quem que tava lá? Foi legal? Da próxima vez me chama. Quando você trata... Aí você fala assim, Matheus, mas você não conhece o meu cônjuge. Eu realmente não conheço, mas eu conheço Jesus. Eu conheço o poder que tem você não reagir como a pessoa merece. Eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Né? Esse que é o ponto aí. O que é mostrar Jesus para mim num casamento? É não reagir conforme a pessoa merece. Eu acho que essa talvez vai ser a melhor forma de você demonstrar Jesus. A pessoa gritou, você falou baixo. A pessoa fez o que mais te decepciona e você fingiu que nada aconteceu. Você simplesmente tratou ela fazendo do jeito que ela mais gosta. Ela te desapontou, você faz de tudo para fazer com que ela seja reafirmada no seu amor por ela e não o oposto, né? Então eu acho que... Desculpa, pode falar. Mas nesse ponto, né, eu estou aqui pensando como uma cabeça religiosa que muita gente pensa. O que você está falando faz totalmente sentido, é real e é o que Jesus com certeza ele faria. Mas qual o problema do crente religioso? É o famoso não ser conivente com o pecado, né? Então, o marido religioso ou a esposa religiosa vê o marido ou a mulher cometendo algo que ela considera pecado, então ela tem que fazer o quê? Assumir a cadeira de juíza, né? Para não ser conivente com o pecado. Então aí, na cabeça dela, se ela tem uma atitude como essa, ela está sendo conivente com o pecado, mas então ela não pode, ela tem que tomar uma postura contra o pecado, né? E como nesse exemplo que eu dei do livro, a mulher poderia muito bem virar para o marido e falar, olha, eu estou servindo a Deus, então eu estou indo para o culto e o problema é seu. Não interessa o que você acha, mas não.
ela decidiu agir em amor e ela não falou nada, É. ela não levantou a voz, ela se calou e sofreu ainda as consequências que ele falou que ela sofreria se ela fosse ao culto, entendeu? Uhum. Eu acho que isso é agir em amor também. E então, nesses casos, eu acho que o crente ele tem que começar a expressar Jesus nas atitudes mais básicas, né? Então, da mesma forma que Jesus não desceu o porrete na gente com o nosso pecado, eu não vou fazer isso com o pecado do outro. Exato. Eu vou começar a entender que ser conivente é apoiar, é você falar, não, vai mesmo, que coisa linda. Não, o que nós estamos falando é de você aceitar, de você simplesmente falar, ó, eu não vou descer a paulada em você. Eu vou reagir com simplesmente amor, mostrar. né? Isso, pronto. E obviamente, né, eu tenho um jargão aqui que eu falo muito com os nossos amigos, falo, olha, a vida já não é tão simples, vamos fazer de tudo para facilitar ela. O problema é que tem muita gente dificultando aquilo que pode ser facilitado. Então, nesse primeiro aspecto, a gente está falando só de espiritualidade. Falamos um pouquinho dessa diferença entre pessoas, né, cônjuges, que um é cristão e outro não é. Mas e se os dois forem? Mas um é mais da velha aliança, o outro é mais da graça. Legal. Isso tem demais também, né? E aí, o que eu faço? Porque meu marido, não quer nem saber de ir pro culto. Eu sempre falo assim, gente, a vida vai estar trazendo tanto problema. Vamos simplificar a vida. Se você faz questão de ir e o seu cônjuge não quer ir, então respeita. Sim. Fala assim, tá bom, beleza, tranquilo. Tô indo então. Beleza? Por você? Então tá bom, então beleza, eu vou. Então, até a gente, várias vezes a gente fica até mais tarde com os amigos no sábado. E aí, volta e meia, a Belinha pergunta assim, amor, que o culto nosso aqui a gente faz domingo de manhã, né? Diz, amor, se amanhã eu não for no culto, hein? Ontem eu perguntei. Se eu não for no culto amanhã, hein? Eu falei, amor, tem problema não. Você fica aí, eu vou. Fica dormindo. Dorme mesmo, daqui Ele a pouco fala eu venho aqui, te busco e nós vai ali, comer alguma coisa junto, pode ficar de boa. Mas, assim, o problema é quando a gente começa a querer impor a minha convicção, a minha fé, as minhas práticas, a minha certeza. E o ponto central da espiritualidade, que eu acho que é importante, para pessoas que estão professando a mesma fé, aprenda a se colocar no lugar do outro e a respeitar que talvez o outro goste de coisas diferentes das suas e crê de um pouquinho diferente. Então, às vezes, você é um cristão um pouco mais tradicional, que não gosta ali de certas músicas, de certas coisas, mas o seu cônjuge gosta. Então, entre o fazer para mostrar que eu sou crente ou o simplesmente se retirar e falar assim, não, eu vou suportar isso aqui. E aí, sempre vê, acho que o Bruno, agora eu vou jogar a bomba. Bruno, e o que faz quando a pessoa vira e fala assim, mas sempre sou eu que tenho que pagar o preço, eu que tenho que abrir mão? E aí, o que você fala com uma pessoa dessa? Aí que entra já o segundo aí, a comunicação, né? Eu acho que aí já entrou a comunicação. E aí vem as falhas ou acertos, né, sobre a comunicação. E aí que tá, né? Um falando uma língua e outro falando outra. Essa é a verdade nas brigas normais de casamento. Parece que cada um tá falando uma língua, né? E aí eu acho que sim, todos têm que ceder. Nesse momento, não é só um lado que cede, né? Se permanece apenas um lado cedendo, uma hora fica complicado, né? Eu acho que cabe sim aquele que tem mais sabedoria, aquele que já entendeu algo novo, fazer esse papel. Mas assim, e aí trabalhar as formas de comunicação, por exemplo, né? Pelo exemplo, pela comunicação bem feita, né? Com amor, e aí sim, por não represária, né? Vamos falar aquele formato de tipo não fazer um formato maldoso, né? De você não fez isso, não vou fazer aquilo. E aí eu acho que vai a comunicação do casal. Essa é a base muito importante de qualquer casal, se conversar, né? E não assim, eu abro mão, sigo a minha vida, você segue a sua. Isso que destrói casamento, cada um seguindo a sua vida e procurando aquilo que é bom para ele, né? Para ela. E aí sim, aí destrói. Aí é o começo do fim, né? Se cada um resolve imprimir apenas a sua identidade e seguir em frente, não é mais um casal, não é mais uma coisa só.
E aí sim, tem que voltar e se conversar, e isso pode levar bastante tempo, mas tem que ser feito, né? Eu gosto bastante desse ponto, eu acho que puxa realmente, né? A espiritualidade ela vai começar agora para que ela se desenvolva bem, ela vai puxar a comunicação, porque você vai precisar falar, olha, eu creio assim, eu acredito um pouco assim, e aí, estamos bem nisso? Podemos continuar assim? Então eu vou dar um exemplo, vou expor minha vida aqui e da Belinha. Vamos lá, vamos começar daí assim, Se expõe, verdade. não me expõe. Vamos me expor. Que é o seguinte, eu, Matheus, eu gosto de tomar minha cervejinha e eu gosto de ter lá os meus drinks em casa. Eu gosto. Eu gosto de ter lá sempre uma vodkazinha para poder fazer um drink, um limãozinho para fazer espremidinho ali, fazer um drink de vez em quando. Eu gosto. E teve um dia que eu tive que perguntar para ela, eu falei assim, amor, você se incomodaria, por exemplo, de nós recebermos visitas aqui? E a gente sempre deixa as visitas muito, muito livres na nossa casa. Sim. Então, se alguém abrir a geladeira e ver lá que tem bebida alcoólica forte, você vai se sentir incomodada com isso? Uhum. Porque se você sentir, não tem problema. Vamos só para eu entender onde que a gente está nisso aqui. E ela falou, não, amor, eu acho que não tem problema nenhum. Se a pessoa a gente tem que saber quem vai estar visitando a gente. Se tiver pessoas, por exemplo, que se incomodam, talvez seja melhor a gente não deixar exposto. Para depois, na hora que a visita for embora, a gente não... E não é nem por questão de ser assim, vamos esconder o que a gente É isso, faz, não mas expor, é e aí você sabe com quem você está lidando e não quer fazer o formato de escandalizar. Exatamente. Então, Exatamente. Não fazer a pessoa tropeçar, né? Uhum. Então, eu acho que a comunicação vai vir muito. Eu não sei como que serve para vocês, mas eu e a Belinha, nós estabelecemos isso, assim, por mais que seja irracional um certo tipo de prática ou de atitude ou de comportamento, a gente abre o jogo e fala, olha, eu acredito assim, assim, assim. Você consegue me respeitar nisso aqui? sim. E várias vezes a gente chegou à conclusão, não, beleza, tá bom, se você acredita que é assim, sem problema nenhum. Em alguns outros momentos, eu volto. Então, por exemplo, eu estava um tempo atrás com um grupo de amigos em que a gente ia para casa de um companheiro para a gente jogar um baralho. E aí a Bela já viu a cara que ela fez, né? E aí teve um dia que ela falou para mim, amor, olha, eu não me sinto confortável com esse tipo de reunião e tal, com esse tipo de grupo de amizade. Eu falei, nossa, amor, sem problema nenhum, então não reúne mesmo não, pode deixar que eu vou sozinho, sem problema nenhum. Uhum. E aí na hora ela meio que ficou assim e falou, uai, eu gosto, são os meus amigos, é um grupo meu, você se importa se você acha ruim de eu ir? Você acha que eu não devo ir? Eu falei, não, eu não gosto. Aí eu falei, não, se você não gosta, ok. Eu não gosto muito que você vá também. Aí depois ela falou, não gosto muito que você não vai também. Aí o que aconteceu? Na verdade, eu não me importo com isso. Aí, ó, a comunicação aqui no momento da live, gente, real. Lava a roupa suja. Não é que eu não gosto. Eu não me importo que ele jogue baralho. Eu até gosto de alguns jogos, mas tem um específico que eu acho que, dependendo das pessoas que você joga, mexe muito com elas. Eu conheço o Matheus, confio nele, sei, né, dos princípios que ele tem. Só que era uma coisa que estava sendo marcada, tipo, de 15 em 15 dias para jogar um baralho. Falei, gente, tem coisa tão mais saudável, tem coisa tão melhor para vocês fazerem. Encontra, tipo assim, uma vez para jogar isso. E eu respeitei. Tanto é que Sim. depois já tem quase um mês que eu não vou nessa minha reunião. Verdade. Mas porque eu acho que a vida, a vida do casal... E isso não é permanente, né? Pode ser que uma hora você mude, pode ser que uma hora a Bela mude. Mas o importante é alinhar naquele momento. Né? É o CD mesmo. Tipo assim, não, eu não compreendo. Você pode até não compreender a Bela pensar dessa forma, mas por amor a ela, ok, meu bem, não interfere na minha vida, eu cedo pra você. E a Bela, uma hora, pode ser que daqui um mês ela fala, nossa, Matheus, eu viajei, né? Vai lá com seus amigos. Exatamente. Eu falo isso muito com a Belinha, falo assim, amor, é bom que você fala... Vai lá com seus amigos, caramba. Eu sempre falo isso, cara, amor, é bom que você fale as coisas, porque a minha cabeça funciona diferente, nós somos diferentes. Então, às vezes, se você não falar pra mim, eu não vou fazer a menor ideia de que você pensa de maneira diferente. E, gente, nessas horas, é por isso que comunicação é uma das coisas mais importantes para mim. Porque a gente vai amadurecendo. E como a Gica falou, eu posso voltar atrás naquilo que eu tinha falado, que eu achava um absurdo. Hoje eu amadureci e falei, nossa, nada a ver mesmo.
Tantas coisas no início do casamento, primeiro ano eu falava, não, pelo amor de Deus, como é que você faz isso? E hoje eu falo, nossa, eu era bem imatura mesmo, eu ficava insegura com relação àquilo. Brincadeira. E hoje eu lido muito bem com certas coisas que no primeiro ano de casamento, não. Isso Só é que o verdade. Matheus foi extremamente paciente comigo e ele sempre conversou muito. Ele sempre aceitou eu falar tudo que eu sentia. Ele sempre me ouviu com paciência. Eu acho que isso conta demais. Porque o tanto de casamento que eu vejo que o marido não tem paciência para escutar e nem a menor intenção de tentar entender o que a esposa está sentindo e tentando, né, Isso é verdade. passar, você tem que escutar. Você tem que tentar entender por que que ela está se sentindo assim. E se ela está se sentindo assim, custa tanto para mim mudar, pelo menos por um momento, até ela trabalhar essa ideia dentro da cabeça dela direito, Uhum. né? É, E depois ficar, Até porque homem e mulher são totalmente diferentes, eu percebo isso, né? Até a forma que a gente vê as coisas, que a gente enxerga. Eu enxergo de Sim. uma forma, o Bruno enxerga de outra forma, e por isso que precisa comunicação para a gente alinhar. Uhum. Mas o homem, ele precisa saber, por exemplo, que a mulher existe uma dependência muito maior de atenção, de carinho, né? Uhum. E a mulher também precisa saber que o homem tem uma necessidade muito maior da parte física, do toque, né? Da intimidade. Então, saber essas diferenças também entre o homem, entre a mulher, a gente pode ir alinhando isso, né? Porque são questões fisiológicas, são questões emocionais. A mulher, né? Por exemplo, a mulher quando está grávida, né? Vocês não passaram por isso ainda. Mas os primeiros meses, a hora que o bebê nasce, é um momento tão delicado, é uma fragilidade tão grande para a mulher e muitos maridos não entendem isso. Né? Você tá naquela loucura de até hormonal mesmo, os hormônios hormonais, eu ia falar isso. né? Nossa, não é fácil, todo mundo acha que é mágico o momento, a hora que tem o bebê, mas não é mágico aquele momento, é maravilhoso, mas é uma loucura. Então aí o homem, eu, por exemplo, a gente conhece amigos que o homem, não são nem cristãos, mas que o homem vai dormir no quarto ao lado quando a mulher tem nenê. Tipo, deixa a mulher sozinha naquele momento que ela mais precisa do abraço do marido, do apoio, né? Tipo, tô aqui, entendeu? Tô aqui com você, meu amor. Não posso fazer nada, né? Porque o homem não tem que fazer nada ali naquela hora. Tudo depende da mulher, mas só de estar ali, né? Então, eu acho que a gente precisa entender essas diferenças. O mundo hoje tá pregando tanto isso. Ah, homem e mulher é igual. Não é igual. Nunca vai ser. Não é igual. Não vai ser. Você fala. Eu acho que é por isso que é tão importante a comunicação. Pode ser que tenha uma mulher ou outra que nesse momento de fragilidade, na verdade, que é o espaço dela também. Sim. E o marido tem que entender. Nossa, esse momento ela tá precisando de um tempo para ela. Então é por isso que precisa conversar muito. Isso é muito bom. E da mesma forma que eu sempre falo, você não vai impor a sua fé ou a sua crença no outro, você não tem como impor a sua maneira de pensar e de ver as situações. Então o homem tá assim, mas gente, pera lá, como que ela tá... Não faz sentido isso e assim, assado. E aí teve uma vez que eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, não faz sentido na sua cabeça, mas na cabeça da mulher tem total linha, a lógica tá clara. O problema é que você não tá seguindo a lógica dela. Você tá entendendo? Mateus, mas não tem sentido. Eu falei, cara, não tem sentido na sua cabeça, mas entenda uma coisa. Se ela está reclamando disso, é porque na cabeça dela essas duas coisas têm vínculo. Tá certo. Eu sei que para você parece que não tem nada a ver, mas tem vínculo na cabeça dela. Então, decida parar um pouquinho e ao invés de tentar fazer com que ela te entenda, ou que você pense igual, apenas respeite a maneira dela de pensar e haja em conformidade com aquilo. Não vai, você não vai... Porque eu falei isso na outra live, as feministas de plantão que me perdoem, mas a responsabilidade de um casamento dar certo recai sobre o homem. Perfeito. Então eu sempre falo isso. Olha, o homem foi feito como cabeça e isso não quer dizer que o homem vai mandar. Quer dizer que se o casamento tá ruim, a culpa é do homem. Ô, Matheus, quando eu falo isso para amigos, né? E eu vivo num círculo de amizades que acho que a grande maioria é o cristão que fala que é cristão, assim, enfim. Normal, né? Mas eu tenho sempre essa fala que você teve. Toda a responsabilidade de um casamento dar certo é do homem.
E aí parece, soa estranho isso, né? Assim, forte, mas é, né? Então, tudo, quando você põe esse chip na sua cabecinha e determina que você tem a responsabilidade de fazer aquilo dar certo, muda tudo, né? Porque existe daí uma ideia de compartilhamento das ideias e da responsabilidade, e quando existe essa divisão entre os dois e o homem não embute isso na mente e falar, isso tem que dar certo, aí começa, sim, os probleminhas. Porque daí todo mundo tem a sua particularidade. Quando você determina que você é o cabeça da sua família e que você tem que fazer aquilo dar certo, né? Muda tudo, né? Então, isso... Exatamente. então, se você procurar a raiz da maioria dos problemas dos casamentos, você fala, mas o homem tinha que ter dado conta desse negócio aí antes desse pau todo, desse problema todo. O homem Exatamente. tinha que ter feito de tal maneira, agido diferente, paciência, ou mais machidão, que eu vou falar aí uma palavra diferente, né? Enfim, Isso, tem que ter uma culhão. virilidade, e assim vai, né? Não é o... Eu falo que Faltou meu tempo aqui no Instagram. Ele tem Ah, tá. limite. eu Entendi. falo que a maior prova de você ser eu falo, o machista é você fazer tudo pela sua mulher, né? Então aí a maior prova é você poder fazer tudo pela sua mulher. Esse aí é o melhor machismo que tem, é quando você resolve Exatamente. fazer tudo por ela, né? É bom Então, demais ser mulher, gente. Tem gente que não gosta. É bom demais. Não, eu falo isso. Sabe, esses dias eu falei pra ele assim, né? E tem que ter isso, da mulher enxergar isso no homem, né? Porque eu virei pra ele e falei assim, amor, eu sei que a minha segurança tá em Deus, primeiro porque eu sei que você tá em Deus, mas eu tenho certeza que as coisas dá tudo certo pra nós, porque eu sei que você resolve tudo. É uma tranquilidade que eu tenho, que tipo, não tem como dar errado, porque eu sei que você com Deus já deu tudo certo. Ele falou, nossa, gente. Aumentou a responsabilidade, eu falei. Agora. Eu falei, Não, mas eu gosto. muito descansada. Eu gosto sempre de falar isso para os homens, porque eles ficam sempre culpando, ah, mas é porque minha mulher é isso. Ah, não, porque você não sabe a mulher que eu casei. Eu falei, cara, eu sempre falo isso, olha, você não, primeiro que você não casou enganado. Ninguém casa Exatamente. enganado. Perfeito. Você já sabe com quem que você casou. E você sabendo com quem você casou, então recai sobre você, que é homem e é o cabeça, a responsabilidade de compreender e saber como lidar com as diferentes situações. Então, por exemplo, tem um amigo nosso que ele é péssimo com gestão financeira, cara. Ele é super bagunçado. Ele não sabe fazer uma conta de 2 mais 2. Sério mesmo, ele é ruim de matemática, ele é ruim de administração, ele é ruim de organização. E ele percebeu isso. Aí o que ele fez? Ele falou assim, amor, deixa eu falar agora, nós casamos. Eu sou péssimo com gestão. Então eu, como cabeça, estou colocando você como Aí, responsável por, exatamente. por organizar as contas daqui de casa, tá bom? Isso, Porque se depender de mim, eu já bagunçou. E eu achei isso ótimo, porque muitas vezes a gente fala que a responsabilidade é do homem como se o homem tivesse que fazer tudo. Não, o homem tem que entender tudo e saber quem que deve desempenhar aquela função. perfeito. Então, eu já falei isso com a Belinha, falei assim, amor, ó, eu não, você não conta comigo para saber se tá faltando garrafa d'água aqui em casa. Eu sou muito cabeça voada. Mas se você falar assim, amor, tá faltando isso, isso e isso, no mesmo dia aparece para você a compra. Tá certo. Então, ela toma conta, a gestão de mantimentos lá dentro de casa, porque a hora que faltar alguma coisa, ela sabe que ela pode só falar, amor, ó, tá faltando isso, isso e isso, e eu vou lá, eu vou comprar. Mas se depender de mim, para eu ficar sabendo o que tá faltando, o que não tá, a única coisa que eu sei que se tem lá em casa é duas coisas, se tem cerveja e se tem carne. Essas duas coisas eu garanto que tem. Muito bom. Religiosa espírita. Mas você vê, isso é sabedoria, né? Entre o formato antigo de pensar que ser o cabeça é ser o mandão, o que né, decide tudo, e enfim. Não é isso. Ser o cabeça, para mim, é ser o responsável. Né? É ser o responsável. Exatamente. É ser o maestro daquela casa. É ser o maestro. Nem que seja identificar que tem problema com finanças e falar, você me ajuda, meu amor? Vamos lá. Exatamente. Exatamente. E quando o homem é cabeça, nesse sentido, dessa forma, é tão fácil para a mulher submeter.
Porque a submissão para o mundo é algo visto como, assim, é terrível, né? Eu lembro que antes até eu acho que a gente estava namorando ainda. E aí uma amiga minha de trabalho perguntou, Isabela, você concorda com esse negócio que mulher tem que submeter? Eu falei, concordo. Eu não sei como é que vai funcionar exatamente dentro do casamento, porque eu nunca casei. Mas eu concordo muito. Nossa, porque eu acho isso um absurdo, mulher ser submissa. Que mulher tem que ser independente, sei que lá. E aí, depois que a gente casou, quando eu passei a experimentar o que é submeter, e quando o marido sabe o papel dele, né? E ama como Cristo amou, e se entrega, e ele é responsável pelo casamento, ele tem essa consciência, pra mim, a coisa mais fácil, mais linda do mundo submeter. Exatamente, você como a falou gente tudo. falou, é maravilhoso ser mulher, é maravilhoso ter A gente essa só entra no posição. descanso, né? Exatamente. Por isso mesmo que é a responsabilidade do homem. Porque a partir do momento que ele mostra tudo isso, olha, tá para nascer uma feminista que não vai falar que gostoso que é viver assim. É verdade. Então, experiências. É verdade. E aí são experiências. Quais experiências É verdade. que uma mulher que é aversa à submissão viveu? Esse é o problema. Quais são as experiências que ela teve com um homem que realmente supriu em vários aspectos da vida dela? E aí você falar submissão, ela fala, meu Deus do céu, eu adoro essa parte aí, deixa comigo, né? É tão legal isso, é a mesma coisa que somente crer. Por quê? Porque eu deixo com Jesus, falar, ele já fez tudo, que maravilha. Não é isso? E aí, exatamente. E aí entra o último aspecto, que eu acho que é uma base para o casamento, porque se você tem a espiritualidade que foi definida e está sendo conversada, está tendo essa interação entre o casal. Eu queria até falar depois um pouco mais sobre a espiritualidade, mas pode ser depois que a gente falar de intimidade. E aí, isso tudo vai resultar, obviamente, num desfrute da intimidade do casal, que é tão importante quanto a espiritualidade, quanto a comunicação. Porque se não está tendo esse desfrute dos dois, se não está tendo, é porque alguma coisa está fora do eixo. O que eu costumo dizer é o seguinte, se tem a espiritualidade resolvida e a comunicação está boa, então a intimidade se torna uma consequência. Eu não sei, Dica, você começou a assistir aquela live que eu te mandei esses dias. Nossa, me recomendaram essa live, gente, tô viajando. Série, nada a ver. Série, aquela This Is Us. Começou. Começou? Sim. Gente, a gente tá assistindo essa série, eu tô amando. Ela chora a cada 5 minutos na série. Muito bom. Não, gente, é muito bonitinha a série, é muito boa. Ela é boa, bem construída e não tem cenas assim, aquelas... Inapropriadas. E o que eu achei interessante é que mostra vários aspectos, né, das famílias. E uma delas que eu lembrei agora, a gente falando de comunicação, intimidade, é aquele casal do filho adotivo, o Randall. E a esposa dele. Uhum. A esposa dele fala pra sogra, né? Acontece uma situação lá, vocês não... Já assisti. Não sei se vocês já assistiram a série. Nem dá spoiler, amor. Não, gente, Só fala. Só fala o que aconteceu. Tem uma hora que ela fala assim, olha, eu e o meu marido somos um livro aberto. A gente não tem segredo. Ela falou assim, eu não sei como é que é o seu casamento, mas no meu não tem segredo entre eu e meu marido. Então, não consigo. Se eu preciso guardar algumas horas de segredo dele, eu já fico desesperada. Eu acho que isso é muito importante. E isso vai refletir na vida íntima do casal, porque se existe então agora esse equilíbrio espiritual, há uma comunicação, não tem como você não desfrutar de algo que é prazeroso na intimidade. E muitos casais acabam trocando isso, né? Principalmente os homens que têm essa necessidade fisiológica, digamos assim, que inclusive é contestado por alguns estudos científicos que eu mostrei, que eu tive contato recentemente, uns cientistas falando que naturalmente homem e mulher têm a mesma libido, os mesmos hormônios para o estímulo e para a intimidade sexual. A diferença é que a mulher ela é muito mais, ela precisa muito mais de ser cultivada do que o homem. O homem é mais automatizado. Então o homem tem como se fosse um hormôniozinho, ele está sempre produzido e então ele está sempre bem. Mas a mulher não. Se você não cultiva, se você não conversa, se você não sabe falar, se você não sabe conversar, se você não sabe demonstrar afeto, se você não sabe cultivar, aqueles hormônios dela vão começar a diminuir e aí, obviamente, o interesse e o estímulo dela vai ser quase que nulo. Então tem muito marido aí reclamando de uma vida sexual com a esposa porque ele não sabe cultivar. Porque ele pensa com a cabeça de homem, que é a chavinha, né? A hora que ele tá ali, ele falou, opa, agora vamos lá, agora vai começar, beleza, né?
Então, ele esquece que, no caso da mulher, ele devia estar ao longo do dia, ao longo da semana, conversando. Ela tá bem? Você tá bom? Você tá bem, meu bem? Nossa, estou se sentindo um pouco abatido. O que aconteceu? Como é que tá lá no serviço? Então, esse tipo de, de interação, quando a espiritualidade está resolvida e a comunicação está sendo feita, isso naturalmente vai ocasionar numa intimidade que é saudável. E esse é o problema dos casamentos. O homem quer ter a intimidade sem ter comunicação. Quer ter a intimidade sem ter a espiritualidade resolvida. Quer ter uma boa comunicação, sendo que não consegue ter nenhuma boa intimidade. Então, assim, está tudo muito vinculado. E a gente precisa compreender isso, né? Se tiver alguma coisa dessas fora do eixo, então vai ocasionar. E a primeira, eu sempre falo isso, né? Eu já vi vários cursos de casais também, que a vida sexual do casal é um reflexo do que eles estão vivendo fora do quarto. Então, se a vida sexual está bem, então significa que fora do quarto está tudo bem. Eles estão conversando, eles estão E na verdade, sendo tudo, né, interagindo. eu acho que é uma roda, né? E uma coisa vem Isso. puxando a outra, né? Isso. É doido, porque se não tem um dos três pilares aí, começa a falhar e falha bastante, né? Isso aí. Isso é verdade. E essa questão, eu acho assim, eu ia até falar, intimidade, que a gente está falando aqui, que é um dos pilares, não é só questão sexual. Uhum. Lógico que entra nisso totalmente, mas quando você tem uma vida íntima com o seu esposo, né, com a sua esposa, fora da intimidade sexual, da relação sexual, isso vai refletir na relação sexual também. Então, essa questão que eu estava falando cumplicidade, Não ter né? segredos, né? Cumplicidade. Exatamente, isso é um livro aberto. Eu lembro que uma vez eu trabalhei com uma mulher e ela falando assim, meu marido não sabe nada do que acontece aqui no trabalho. Aí na hora eu estranhei, eu falei, uai, por quê? Ela, não, ele tem uns problemas dele, eu tenho os meus. Eu não sei nada do trabalho dele, ele não sabe nada do meu. Eu falei, gente, mas eu gosto tanto de compartilhar com meu marido aquilo que eu vivo aqui. Eu cheguei em casa tão animada para contar tudo, né? Tanto de ruim, às vezes, que aconteceu no dia, tanto de bom. A gente compartilha tudo. Ela, não, tem coisas que eu sou independente dele, ele é independente de mim. Você vê, Mas eu isso é fiquei doido, pensando, né, Isa? Isso é doido porque a gente também tem esse formato de conversar tudo, de saber tudo um do Eu ligo outro. no meio da tarde, amor, você não vai acreditar. Mas a gente acha tão natural ser assim que é difícil quando alguém. Eu escuto de amigos, enfim, falando isso. Não, minha mulher não sabe nada, não tem nem ideia nem do que eu faço, ou no trabalho, ou em outros lugares, né? Você vê, e aí. Não, e acha normal, e quer acha esconder. normal, tipo quer assim, esconder. não, ela não pode saber, porque se ela souber, ela vai gastar. Não Sabe precisa umas saber que tem coisas? dinheiro, que está sem dinheiro, que vai fazer alguma coisa diferente. Isso me soa muito estranho. Mas aí quando você vê realmente a relação de um casal assim, ela vai se quebrando, né? E ela vai ficando cada vez mais dois amigos que moram juntos e cada um tem sua vida. E os anos vão passando e isso vai esfriando. E aí o que acontece? Né? Aí não vira mais uma coisa. Que é uma questão de sabedoria também. Por exemplo, se acontece alguma coisa que o Matheus sabe que vai me abalar demais, a forma que ele vai comunicar para mim o que aconteceu, por exemplo, no trabalho, na nossa vida financeira, que eu prefiro ficar de fora. Essa é uma dinâmica, eu acho que de cada casal também. Mas no caso, ele cuida das nossas finanças, porque eu sou totalmente desorganizada, sou voada, enfim. Quando acontece alguma coisa nas nossas finanças, ele conta para mim, mas ele conta com sabedoria. Então, não quer dizer que você vai contar cada segundo de tudo que aconteceu. Você tem E que de ter qualquer sabedoria. forma, né? Por exemplo, se acontece algo ruim no meu trabalho, eu sei que vai mexer de alguma forma com ele, ou que não vai ser bom, né? Não vai ser sábio eu contar de qualquer jeito. Lógico, eu vou saber o momento certo de compartilhar, como que eu devo compartilhar, como que vai ser isso. Mas você não contar nada, né, do que acontece no seu trabalho, com seus amigos, com outras relações que você tem. Para o seu esposo, você não compartilhar isso é esquisito mesmo. Eu acho que assim, os casais eles vão redescobrir uma vida conjugal quando eles perceberem que o cônjuge pode ser esse cúmplice, essa pessoa que ela não precisa. Então, por exemplo, a Bela, ela sabe dos meus medos, ela sabe das minhas inseguranças, ela sabe das minhas vergonhas, ela sabe aquilo que me deixa mal, digamos assim. Por quê? Porque eu preciso de ter uma pessoa que vai me entender totalmente. É isso aí. Porque na hora que vier a crise, eu sei que ela vai me ser de suporte.
Assim como eu sei que a Bela, eu sei exatamente como ela é. Então, se chegar no momento e der uma crise, o que que a gente vai fazer? Eu vou ser o suporte para ela. O problema é que tem muito casal que, igual você falou, Bruno, se tornaram dois amigos. E alguns já não são nem amigos mais, que moram juntos. É. Você não conhece Isso mais é a muito pessoa, triste, você não né? sabe mais com quem que você está vivendo. Por quê? Porque em algum momento você deixou manter alguma, digamos assim, camada de esconderijo ou camada de vergonha. Não, isso aqui ela não pode mexer, porque se ela souber disso aqui, eu acho que ela não vai me aceitar E mais. aí que vem o apoio um do outro, né, Matheus? Porque, como você falou, cada um interpreta e tem seus medos, suas ansiedades, seus problemas. E aí o outro, sabendo disso, pode falar, não, nessa parte aí eu vou te ajudar, vou ser uma base um pouco mais sólida para Exatamente. você, vou te dar uma palavra de ânimo. Um homem pode ter uma puta ansiedade em torno de dinheiro, dos problemas. E aí você vai lá e fala, calma, vai dar tudo certo. Não é uma soma de desesperos, né? E aí é cada um identificar e incentivá-lo naquilo que pode ser consertado, que pode dar certo, né? Muito legal. Sim. Gente, tem 8 perguntas aqui, mas o nosso tempo tá acabando. Deixa eu abrir. Vixe, Pois é, vamos tentar rapidinho, rapidão. essa última aqui, ou pelo menos é que tá aparecendo Vai. aqui pra gente, que teve uma moça que falou, quais os critérios para escolher quem namorar e casar? Não vai dar tempo de responder tudo, então o Matheus estava fazendo uma série sobre relacionamento, vai lá no Instagram dele, no IGTV. Tem 3 episódios. Tem 3 episódios muito focado nesse assunto. Vai lá e Como assiste, que escolher uma eu pessoa acho para que vai te namorar e ajudar casar. bastante nessa pergunta aí, nessa questão. Legal. Ó, perdi meu casamento por não amar os filhos dele. Não consegui, não. Uma pessoa falando, por que eu não ouvi essa live antes? Explica melhor sobre cristão beberão. Gente, não é o momento para isso. Vocês acreditam que cada um na relação tem a sua individualidade? Individualidade não quer dizer segredo. Então, eu preciso respeitar as individualidades da Bela. Então, Mas que a isso gente quer dizer que eu não quer dizer que ela isola isso de mim. É só porque é algo particular dela. E eu tenho que respeitar. Por exemplo, a Bela tem a individualidade dela no aspecto artesanal. Então, ela quer trabalhar com isso, ela quer mexer com isso, ela gosta de fazer esse tipo de coisa, é uma individualidade dela. Eu não fico querendo tirá-la disso ou querendo ser participante disso. Ele não Mas precisa. eu apoio, eu sou Exatamente. suporte. Amor, você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer? Então, eu preciso apoiar, né? Ser esse suporte nas individualidades. E cada um compartilha a sua individualidade com o outro. Aí que entra a comunicação. Exatamente. Esse daqui é meu. Mas o que talvez muitas pessoas fazem no casamento é achar que você pode sobrepor a sua individualidade ao casal. Isso não. Exatamente. Né? Isso não. Exatamente. Isso é falta de sabedoria e isso vai trazer problema. Principalmente se o seu marido não está de acordo com aquela situação. Então, a gente tem que submeter a nossa individualidade ao bem comum da família. Isso. Né? Se a individualidade está indo contrário ao casamento, então está na hora de se abrir mão dessa individualidade. Aí sim, aí acho que isso aí é né? Como o jogo do baralho, né? Tem a individualidade, mas naquele momento você vai ter que ter um outro formato de pensar, né? É legal isso. Gente, tá acabando? Eu posso encerrar e a gente volta para responder mais um pouco as perguntas? Nossa. Pode, Porque tem 1 minuto e 30. Peraí, senão eu não consigo salvar. Peraí, gente, nós já vamos voltar. Peraí. Tá bom.